Olá, pessoal. Boa noite. Vou aguardar, eu acho que as pessoas estão começando aqui a entrar. Olá, boa noite, pessoal. Tô esperando todo o pessoal começar a entrar, tá bom, pessoal? Vamos dar uma enroladinha. Vamos ver o pessoal. Boa noite, Cris. Boa noite, Bia Botelho. Muito boa noite. Olá, Márcia, tudo bem? Boa noite. Bom tá aqui com vocês. Bom tá aqui. Oi, Silvia. Boa noite, tudo bem? Que legal, que bom que vocês estão aqui. Tô dando uma enroladinha, tá, pessoal? Para deixar todo mundo... Estamos 3 minutos aí ainda para começar, né? Aí daqui a pouquinho. Muito obrigado, Márcia. Bom estar aqui de volta, viu? Bom estar aqui de volta, bom mesmo. Boa noite, Juliana. Muito bom estar aqui, muito bom estar aqui. Olá. Olá, Fernanda, tudo bem? Boa noite. Estou esperando aí dar 2 minutinhos para começarmos britanicamente. Dá tempo de o pessoal começar a entrar, começar a ver o pessoal aí. Olá, Praina, tudo bem? Bom te ver por aqui. Pessoal, não é fácil não, mas estamos aqui de volta, né? Vou falar para vocês que eu pensei bastante se seria interessante ou não eu fazer essa live. Tive apoio aí da Márcia, que é minha companheira aqui do canal também, que me deu aí um apoio, falou, não, você tem que fazer sim, porque eu acho que é muito interessante, porque o meu primeiro pensamento é assim, eu não quero que as pessoas vejam essa live como uma vitimização, né, ou como um ato de heroísmo. Nada disso, não é esse o propósito, né? Eu já vou me desculpar por agora. Tossinhas, tá bom, pessoal? Tô me recuperando ainda. Então, às vezes, o pulmão dá essas tossinhas. E provavelmente eu vá me emocionar uma hora ou outra. Então, vocês relevem, porque isso é natural, né? Eu vivi uma situação que foi uma situação muito doida. Olá, Marcelo, boa noite, obrigado por estar aqui, obrigado, Alemão, meu primão, obrigado por estar aqui. Bom, 8 horas. Primeiramente, eu acho que bastante gente aqui já me conhece, mas eu vou deixar aqui registrado para quem for ver essa live um dia ou outro. Meu nome é Wellington Borzani, eu sou psicanalista, eu sou o criador daqui do Levantando Insights. O Levantando Insights foi um local que eu criei para falar sobre o ser humano, para trazer assuntos do ser humano. Sou apaixonado por isso, não me vejo fazendo outras coisas, senão a parte de desenvolvimento humano, a clínica psicanalítica, a parte de mentoria, né, de relacionamentos, a parte de mentoria em desenvolvimento pessoal. Só que hoje é uma live diferente. Hoje, quem vem aqui não é só o psicanalista, quem vem aqui é o ser humano Wellington Borzani falar com vocês. Eu
contraí o Covid. E eu falo que o Covid na minha casa, ele não entrou pela porta da frente. Ele entrou pela porta do coração. Porque eu vivo com o meu marido, nós seguimos todos os protocolos, álcool em gel, máscara, não receber pessoas, não fazer aglomeração, todos os protocolos foram seguidos. Mas o Covid entrou. Meu pai contraiu o Covid e quando é um ente familiar, um ente querido, um ente amado, a gente não mede esforços. E eu tive que assessorar, eu tive que assisti-lo. Foi uma coisa muito difícil porque todos nós sabemos como todos os hospitais estão cheios e então demorou a internação dele. E eu tive que brigar bastante para que isso acontecesse. Eu fiquei firme lá, direitinho, só que isso me custou ir várias vezes a um pronto-socorro, a uma ala de Covid. Então foi algo que não tinha como, né? Mesmo se protegendo, mesmo se precavendo, isso aconteceu. Então, eu acho que hoje eu estou aqui para trazer para você insights do que eu vivi, que você possa aplicar não só se você passar por uma situação como a que eu passei, mas também na sua vida. Eu acho que é interessante o que eu passei. Eu senti que tudo que eu estudei, tudo que eu fiz, tudo que eu vivi, se culminou naquele momento. Era aquele momento, para aquela hora específica, para eu saber agir naquela situação. É assim que eu senti. Então, o primeiro insight que eu queria compartilhar com vocês é o medo, né? A gente tem muito medo. A gente tem medo de pegar, de sair, de fazer, de... Eu acho que é muito importante e imprescindível a gente se proteger. Mas isso não dá a garantia 100% que nós não vamos contrair a doença. Isso é que eu tirei, né? Porque assim, olha só, esse vírus é tão doido, para não dizer cruel, que ele entrou de uma forma que eu não tinha contado, né? Então, o medo, eu acho que a gente tem que ter ele como uma direção, como um alerta. É uma ameaça real, tá aí, tá? Mas o medo, ele é só uma informação. Ele não é um diagnóstico de Covid, tá? Ele também não é um preventivo 100%. Então, essas fantasias que a gente possa vir a criar, de que eu estou me precavendo, então eu estou 100% seguro, ou eu não vou me precaver, ou não adianta eu me precaver, essas fantasias todas, eu acho que é muito interessante nós repensarmos, né, sobre elas. O medo, ele está aqui para falar para você, olha, tem uma ameaça ali. Então você deve olhar para essa ameaça como algo real, como algo que você precisa se precaver. Só que nós temos que entender que a vida, ela acontece. E se tiver que acontecer, a gente tem que lidar com isso de uma forma ou de outra, né? A gente não tem escolhas. Bem, então, eu fui para o hospital dia 31, com a minha saturação. Para quem não sabe, a saturação é o nível de oxigênio no sangue, que você vê naquele aparelhinho que até então eu não conhecia, chamado oxímetro. A saturação normal é acima de 90. Quando eu medi estava normal, a minha era 97. Eu fui para o hospital com uma saturação de 88. Fiquei em observação, né? Já entrei, já fui internado com uma observação de 3 ficando na observação, na enfermaria, né? Com oxigênio de 3 mililitros. Passei um dia assim, com esse oxigênio, com esse nível de oxigênio.
passando muito mal de todas as formas, febre, né? Tive um pouquinho de febre, tive suador, uma sudorose muito grande. No segundo dia, os 3 mililitros foram para 15 mililitros. E como essa situação se agravou, a equipe médica decidiu, então, me encaminhar para a UTI. UTI, né? A gente assiste esses programas, Grey's Anatomy, esses programas de hospital, e a gente também cria fantasias do que é uma UTI. Eu já tive em UTIs, mas eram UTIs em quartos separados e tal. Desculpem. A UTI de Covid, ela é com todo mundo e dá muito medo. Dá muito medo porque você chega num local onde você vê pessoas em estados gravíssimos. O barulho, isso me incomodou muito. O barulho de uma UTI é muito alto. Cada máquina daquela tem um bip, tem 3 bips, e eles são muito altos, e cada paciente tem uma. Então, assim, você sente que você está sendo bombardeado com aqueles sons. Além desses sons, você vê na sua frente pacientes entubados, pacientes gravíssimos. Então, você já começa a criar fantasias. Eu vou amanhã eu tô assim, né? E agora? E veio uma série de pensamentos, e nessa hora eu vi que eu precisava de um choque de realidade, eu precisava de alguma coisa que me fizesse ou sair dessa realidade, né? Então eu queria fugir dessa realidade, ou alguém que falasse, não, fica tranquilo que depois vai melhorar, daqui a pouco melhora. Então é essa vontade que a gente tem de fugir dessa situação. Então eu chamei o médico e falei para ele. Então, como eu já sabia que nós criamos essas fantasias todas, né? Então eu falei, eu estou precisando de um choque do real para que eu possa me assentar, quebrar essas fantasias para que eu possa focar agora no real. E eu chamei o médico e falei, o que está acontecendo comigo? Estou muito assustado, estou muito desorientado, eu preciso saber. Ele falou, bom, você está num leito de UTI, nós estamos precisando de 15 mililitros para manter a sua saturação num estado aceitável. Se a gente conseguir melhorar isso, ótimo, mas eu não descarto a possibilidade de intubação. Então, naquela hora, naquele momento, eu comecei a me situar um pouquinho. Então, tá bom. Então é aquela saturação, é aquele número, né, que vai poder me tirar daqui ou não, ou que vai falar se eu posso sair daqui ou não. Um enfermeiro que viu, antes disso eu ainda pensei várias coisas. Eu pensava assim, será que é isso então? Será que acaba aqui? Será que se resumiu tudo a isso? Então, assim, todos aqueles pensamentos, né, vêm à tona. Esse enfermeiro, vendo que eu estava com essa angústia, né, que realmente era difícil para mim, ele chegou e falou assim, olha, cara, você tem que se segurar, porque se essa saturação baixar, vai complicando as coisas. Então você tem que se segurar, né? E a situação é grave, mas você tem que se segurar. E eu assim, como é que eu faço isso? Né? E isso foi muito difícil naquela hora. Mas
eu falei, eu já tenho o real. O real é aqui. O real é que eu preciso manter essa saturação, o real é que eu preciso focar em mim, né? Então eu pensei no meu pai, que estava entubado, em uma UTI, e falei, ele está dentro de uma UTI, ele está com médicos, os médicos é que vão olhar dele, não eu. Pensei no meu marido que estava em casa, com Covid, sofrendo, mas ele também é maior, ele também tem convênio, caso que a coisa vai para convênio. E ali eu estava trabalhando minha fantasia de controle, que todos nós temos. Nós achamos que conseguimos controlar e cuidar de todas as vidas e salvar todo mundo. Nós somos simples seres, né? E esses simples seres, eles não salvam ninguém. Eles mal e mal conseguem salvar a si próprio. Então, eu ali naquela hora, eu percebi que essa minha preocupação e essa minha ansiedade, ela baixava os níveis de saturação. Então, naquele momento, eu falei, eu tenho que usar tudo que eu aprendi, eu tenho que usar tudo que eu estudei, eu tenho que usar tudo que a vida me mostrou até aqui. E eu lembrei muito, né, na meditação feita pela respiração, né? Eu não sou especialista em meditação, eu não cultivo esse ato de meditação. No entanto, naquele momento foi um insight que me veio. E o grande insight, né? Eu tinha que focar no agora. Em mim. Porque a única pessoa ali que podia colaborar comigo aquela hora, além dos médicos, enfermeiros, era eu. Então ali, eu tive que ser prioridade, eu tive que me pôr como prioridade. Em tudo. Em tudo. Eu precisava ficar sano, eu precisava ficar ali sóbrio, eu não podia deixar com que aquele barulho, aquele tudo, né, me enlouquecesse. Eu precisava ficar bem e deixar tudo acontecer. Aliás, eu precisava permitir, né, que a vida tomasse seu rumo. Como se eu controlasse, né, tudo e aquela hora eu tivesse me esquivando. Agora é isso. A minha realidade é aqui e agora. Minha casa é aqui, meu presente é aqui, e esse agora é o que a gente vai ter e vai ter que trabalhar. Esse momento foi muito crucial, porque a partir dali era só minha respiração. Era só aquele momento. A primeira vez a primeira UTI que eu fiquei, eu ainda tinha uma janela onde eu olhava para uma árvore. E eu lembro que aquela árvore para mim foi ótimo. Era uma coisa viva, uma coisa fora dali. Então eu conseguia me transportar um pouquinho, né, uma conexão com fora. Porque quando você está ali, o real é tão intenso que você não consegue ter fantasias. Você não consegue pensar no amanhã, no ontem. Você não consegue, porque é muito barulho. E o barulho, ele te remete à atualidade naquele momento. E se você criar barulhos, no sentido de você criar as preocupações, isso tudo desmorona. E eu tinha uma responsabilidade muito grande. A maior responsabilidade do ser humano, que é para consigo mesmo. Então eu tinha essa responsabilidade. Então assim, essa forma, né,
de pensar me trouxe o poder do agora. Ali eu vivi o agora. Porque eu não tinha expectativa, eu não queria saber se eu ia ser entubado ou não, eu não queria saber se eu ia morrer ou não, eu não queria saber dos meus projetos, eu não queria saber de nada. Ali eu me foquei em respirar. Só respirar, eu só queria minha respiração. E eu vi que isso fez efeito. Não aumentou muito não, tá, gente? Porque não dá, mas aumentou um pouquinho, ficou um pouquinho acima de 90, ficou em 92, 90. E eu já fiquei super feliz. Eu falei, nossa, então é esse o caminho. Para vocês uma coisa interessante, tem um aparelho chamado CPAP, eu acho que é, tá? Parece de pó. E ele é muito assustador, porque ele vem diretamente na sua face, e essa face, isso parece que vai te asfixiar de alguma forma. Esse aparelho, teve um dia eu fiz 5 sessões de 1 hora. Porque ele vai limpando o pulmão de coágulos, né? Então aquele jato que vem dali é muito forte e você vai fazendo esse exercício de respiração e aquilo vai... Então aquele aparelho que muitas pessoas, muitas vezes eles se recusam, eles não querem, eu adorava. Vem. E isso foi uma coisa que para mim foi muito, muito lucroso nessa coisa toda, foi de ser colaborativo. Eu decidi que eu ia ser colaborativo. Porque ali era uma equipe. Né? Não era só eu. Eu tinha todas aquelas pessoas, eu tinha todos aqueles medicamentos. E aí eu comecei a descobrir o quanto eu estava privilegiado. Eu tinha um leito de UTI, eu tinha oxigênio, eu tinha ótimos profissionais. E que bom que eu podia pagar um plano médico. Ali eu pensei um pouquinho que assim, muitos não tiveram essa chance. Muitos não têm essa chance. Isso me ajudou muito em pensar que eu jamais poderia reclamar de onde eu estivesse, ou não ser colaborativo, porque eu estaria sendo ingrato, né, ao benefício que eu estava ali recebendo, que eram esses cuidados todos e essa equipe toda em prol da minha saúde, da minha melhora. Quando você pensa assim, né, você começa a ter uma outra forma de estratégia, né? Eu sempre falo com meus pacientes que quando você tem uma situação na sua vida, se abre um leque de ferramentas psíquicas, né, que você pode usar, de estratégias. E quando isso ocorre, eu acho que é muito interessante, porque você começa a ver que existem formas de você trabalhar aquela situação. Então, eu comecei a buscar formas de me distrair um pouquinho. Então, normalmente eu interagia com os enfermeiros, com as enfermeiras, sempre com um sorriso no rosto, porque eu acho que eles já estão lá e já estão numa luta árdua, eles não precisam ver pessoas, né? E eu prestava atenção na rotina que eles tinham, sabe? Porque não tem nada para você se distrair. É muito difícil, e mesmo que tenha, você tá assim, ouvindo os barulhos o tempo todo e tudo isso. Então, isso me distraía, me tirava um pouquinho daquela atenção do barulho e me punha na atenção de outras coisas. Vou agora abrir um parênteses para falar de anjos, de profissionais que são
eu não sei descrever, tá? Os profissionais de saúde, eles não merecem só aplausos, eles merecem carinho, eles merecem cuidado, eles merecem muito, muito crédito por tudo que eles fazem. Vocês não têm ideia, né, do que é uma UTI, do que você tem que lidar, né, como um profissional ali, né? Essas pessoas, elas arriscam suas vidas, elas arriscam muitas vezes as vidas familiares, elas ficam longe de pessoas. Eu vou fazer outro parênteses aqui. Tem alguém assistindo a live? Ela chama Sarita. E daqui a pouco eu vou falar sobre ela. Eu gostaria que você permanecesse aí, Sarita, porque isso foi muito. Você teve uma importância incrível. Muitas pessoas foram muito interessantes para mim, tá? Muitas pessoas, todas. Eu não vou tirar nenhum. Os enfermeiros chegavam para mim e falavam força. Os enfermeiros chegavam para mim e falavam, olha, cara, não desiste de você. Toda vez, vocês não têm ideia que assim para eles é uma luta constante. Então quando ele vem bem e tá melhorando, cara, isso para eles é uma vitória. Eles ficam preocupados como se ali não tivesse um paciente mais um ente querido. Eu fui muito bem tratado, né? Eu teve dias que não estava nem agendado o banho, mas eles sabiam que aquele banho ia me fazer melhor, ia me deixar melhor. Me tratavam com muito carinho. E as histórias e os relatos que eu ouvia eram relatos muito duros e muito difíceis. Teve um enfermeiro que falou para mim, cara, por favor, lute por você, porque eu já tive pacientes que eu estava assim conversando como eu estou conversando com você, e no outro dia eu cheguei e a pessoa já tinha ido a óbito. E isso pra gente é muito difícil, muito duro. Teve uma outra enfermeira que ela olhou para mim e foi muito lindo. Ela olhou para mim e falou assim, Sr. Wellington, eu não gosto de paciente desarrumado. Então a gente vai dar um jeito nisso. E ela me deu um super banho. E você vê que você está dependente de uma outra pessoa, né? E você, né? E aí ali que você vê que você é igual, nós somos todos orgânicos. E, gente, é aquilo, é isso que tem para hoje, né? Então, ela me deu esse banho, tudo, e fez. E ela é uma enfermeira muito divertida, apesar do seu semblante meio bravo, você vê que a vida, né, não foi tão legal. E essa enfermeira teve uma vovó que morreu no início da pandemia. E 2 dias depois ela pegou o diploma dela de enfermeira e ela estava triste. Eu perguntei, por que você está? Hoje você não está muito triste, não está muito feliz. Ela falou, porque hoje eu peguei meu diploma e esse era o grande sonho da minha avó. Isso corta, né, o seu coração. Tinha uma outra enfermeira que falou que tinham 3 filhos, que ela já tinha tido Covid 2 vezes, que a jornada de trabalho estava sendo difícil, ela estava com pânico. E eu vejo que esses profissionais, eles não estão tendo a assistência que deveriam no sentido psicológico, né? Lidar com o luto, lidar com a perda, lidar com o sofrimento, gente, isso é muito difícil, né? O psicanalista, ele faz a sua análise individual para trabalhar todos esses conteúdos. Eles não estão tendo tempo de trabalhar esse luto. E isso é muito ruim, porque nós sabemos que tudo que você reprime,
volta de alguma forma. Se não voltar, me perdoe, se não voltar de forma, né, geralmente somatiza no corpo, geralmente vai somatizar de uma outra forma. Agora eu vou falar de você, Sarita. Teve um dia, essa profissional, ela, desde o início ela me tratou muito, ela me chamava de Chuco. E isso pra mim é um carinho. E ela falou, olha, a gente vai precisar hoje fazer 2 horas desse equipamento. Ela falou, mas não se incomode não, porque eu vou te dar tratamento VIP, tratamento VIP. Ela falou, vou pegar o meu celular, vou pôr uma seleção de músicas e vou pôr aqui. Então você vai fazer, mas você vai, né, pelo menos ouvir uma musiquinha e tudo mais. Sarita, sou eternamente grato. Aquelas 2 horas, eu não estava mais na UTI. Aquelas 2 horas, eu estava. E é nesse sentido que eu falo para vocês que o profissional de saúde ele não está fazendo só o trabalho dele. Ele está fazendo muito mais, o a mais. Então, assim, é muito emocionante para mim, porque quando você se vê num local, a gente sente a sensação de desamparo, a gente sente a sensação de solidão, que a gente sabe que não é verdade, mas a gente sente, né? Então, quando você tem pessoas que chegam numa parte e vão lá e te assistem de uma forma excelente, você esquece um pouquinho, né, desse cenário todo, ou então você tem mais força para lutar. E isso foi dando mais força. Foi melhorando, né, essa minha luta. Ainda sem expectativa. Não tinha expectativa, não queria criar expectativas, porque nós sabemos que a partir do momento que você cria uma expectativa, você vai em busca dela e muitas vezes você pode se frustrar. E então assim, até agora a gente falou do medo, a gente falou do real, da importância do viver agora, o poder que o agora tem na nossa vida. E isso é com tudo, gente. É com tudo. Se você está numa situação na sua vida em que você está pensando no que pode ser, no que pode ocorrer, busca o real. Busca. O real vai te ajudar. O real, ele vai trazer para você, ele vai quebrar essas fantasias. E aí você lida com a realidade. Ah, Wellington, mas é difícil, é tal. E quando você não tem escolha, como eu não tive? Qual seria, né? Eu não tive escolha, eu tive que lidar com o real. Até sonhar, pessoal, até dormir, eu não consegui dormir em 11 dias. Porque quando você dorme com um aparelho de oxigênio, o oxigênio está bombeando, é difícil de você dormir. Você tem delírios, mas você não dorme, né? E os barulhos também são muito altos. Realmente é difícil. Como o controle emocional é importantíssimo para você conseguir realizar qualquer coisa na sua vida. Então, assim, as tuas emoções e os teus sentimentos é uma das únicas coisas que você possa elaborar e tentar controlar
na sua vida. O resto. Então, essa fantasia de controle, que a gente controla tudo, que, né, a gente vai salvar todo mundo e que tudo vai acontecer. Isso, quanto mais a gente lidar com o real, né, quanto a gente mais lidar com o real, é o melhor. A responsabilidade que nós temos para conosco mesmo. Nós temos um monte de responsabilidades na vida e muitas vezes a gente não coloca a gente como prioridade. E a gente não coloca o nosso psique como prioridade. Pessoal, a gente está dentro de um processo de pandemia ainda. Nós ainda estamos. E esse vai ser o nosso novo normal. Mesmo depois de tomar a vacina, a gente vê que tem variantes, a gente vê que tem... Então, assim, vamos acordar para um novo normal, que é se proteger, que é ter uma outra rotina, né? Que é ter um outro olhar para o atual, para o real, para o que está acontecendo agora. Porque isso é você ter responsabilidade com você mesmo. Não está bem? Procura alguém, procura ajuda. Não está bem? Não deixa para lá. Procura. Porque é aqui, é no seu inconsciente, que estão todos esses conteúdos que possam interromper ou até parar o seu caminho. Colaboração. Colaboração. Colabore. Colabore com o mundo, colabore com a vida. Não, quando surgir uma situação desafiadora para você, não bata de frente. Verifique, analisa. Verifica qual que é o seu medo de enfrentar, verifica quais são os conteúdos que estão fazendo com que você não aceite aquela colaboração, porque isso é essencial. Quem venceu o Covid não fui só eu. Quem venceu o Covid foram cada um daqueles profissionais que estavam ali comigo. É um trabalho de equipe. Foi um trabalho de equipe. Né? Então, assim, eu não tenho palavras. Nunca terei palavras para agradecer essas pessoas, né? Não por fazer o seu trabalho, mas por fazer um a mais. Não existe palavras para isso. Eu adoraria fazer por eles o que eles fizeram por mim. Cuidar. Bem, como tudo na vida tem um fim. Teve um dia que eu ouvi de um dos médicos da junta médica: desmama. Quando ele falou desmama, eu comecei a me emocionar muito. Porque o desmama, ele quis dizer desmama do oxigênio, diminui e vai diminuindo o oxigênio. Isso quis dizer que eu estava me recuperando, né? E isso aconteceu. Só que eu ouvi e eu não fiquei pensando que não ia ir ali. Eu sabia que ia levar um tempo e levou 2 dias para tirar, né, para baixar o oxigênio. Continuei com a mesma rotina. Mas ali eu já estava mais calmo. Eu ainda não pensava no mundo aqui fora, eu pensava no mundo lá dentro. Era interessante porque eu passei a virar a rotina de todo mundo lá também. Todo mundo chegava, cumprimentava: oi, ainda aqui? Né? E a gente brincava, né? Porque é a forma que a gente tem, são estratégias que você vai tendo, né?
Eu entrei lá obeso, né? Eu saí com 18 quilos a menos, mas quando eu entrei lá eu estava obeso. O meu refluxo, ele foi muito ruim, porque eu não conseguia virar de bruços, né? E o melhor para o paciente do Covid é virar de bruços. Então aí depois, dia 14, eu recebi alta. Eu fui pro quarto, né? Teve todo um processo, fui pro quarto. Dia 14 eu recebi alta. E vim para casa. Vim saber que o meu pai continuava ainda na UTI. Ele ainda continuava tentando, lutando. E dia 19, às 9 horas da manhã, o hospital me ligou pedindo a presença de um familiar. Desculpem. Papai não teve o mesmo destino que eu tive. São coisas da vida. Papai lutou, mas papai já tinha Parkinson, que dificultava muito o processo. E papai faleceu. E foi muito difícil, está sendo muito difícil. No entanto, é como eu digo para todo mundo. Na vida, a gente tem que viver como seres humanos. Então, todos nós vamos nascer, todos nós vamos morrer, todos nós vamos ter que lidar com luto. É difícil. E a gente sempre explicita isso. O interessante e o curioso é que eu e mais 2 psicanalistas, antes disso tudo acontecer, estávamos programando uma live sobre luto, que ela ainda vai acontecer, tá, pessoal? Ela ainda vai acontecer. Mas então, assim, esse estudo eu devo muito à psicanálise. A psicanálise, para mim, ela foi um divisor de águas. Se hoje eu estou aqui, eu devo a esse autoconhecimento que eu fiz comigo mesmo. Né? É eu ter ido buscar um autoconhecimento por muito tempo, muita coisa. E eu devo muito a isso. E é muito interessante porque eu cuido de pessoas. E naquela hora eu tive que cuidar de mim mesmo. Eu queria, no fim das lives, geralmente, eu trago um texto para todo mundo. Agora vai ser difícil, tá? E geralmente eu escrevo meus próprios textos. Eu dou uma de poeta. Mas eu queria fazer uma homenagem para o meu pai. Que sempre foi um cara muito feliz. Tá? Ele sempre brincava. Às vezes até irritava, porque às vezes você estava falando sério e ele vinha com uma brincadeira. Nossa, a gente ficava bravo. Onde ele estava, ele gostava de ver as pessoas sorrindo. Felizes. Então,
eu estava pensando em escrever algo e quando eu me lembrei desse poema do grande Charles Chaplin, eu não pude escrever outro. Eu não escreveria com maior maestria. É uma tradução, mas ele traduz uma coisa que meu pai, se estivesse aqui, ele falaria. As pessoas às vezes já conhecem, né? E os que conhecerem, apreciem comigo. Logicamente eu estou lendo aqui, tá, pessoal? Porque eu não ia memorizá-lo. Sorria. Embora o seu coração esteja doendo. Sorria, mesmo que ele esteja partido. Quando houver nuvens no céu, você ficará bem. Se você sorrir, apesar do seu medo e da sua tristeza. Sorria. E talvez amanhã você verá o sol brilhando para você. Ilumine o seu rosto com alegria, esconda qualquer traço de tristeza, embora uma lágrima possa estar tão próxima. Essa é a hora que você tem que continuar tentando. Sorria. De que adianta chorar? Você descobrirá que a vida ainda vale a pena. Se você apenas sorrir. Então, se eu puder deixar uma mensagem para vocês, depois de tudo isso, depois de eu ter me lambuzado todo, né? Quebrando todos os protocolos, mas eu quero mostrar para vocês que todos nós somos seres humanos e nós temos que nos ver como seres humanos. Os títulos, os rótulos, dinheiro, isso tudo é muito efêmero. O que eu aprendi no leito do UTI, acima de tudo, foi valorizar a vida porque eu quis viver. Eu nunca pensei que eu queria tanto viver. Eu quis viver. Se eu já amava muito o ser humano, hoje eu amo ainda mais. Sim, tem muitas pessoas que estão perdidas, que são doentes, que não vale a pena. No sentido de quando você fala sobre o ser humano, sobre as relações, isso tudo é muito difícil. Mas todo ser humano vale a pena se você olhar para ele como ser humano. Não como uma máscara, não como um título ou um rótulo. Sou muito, muito grato por estar aqui hoje. Por poder estar aqui falando com vocês hoje. Muito obrigado a vocês por terem assistido. Se vocês acharem que,
essa live possa ajudar alguém, vai ficar gravado, você peçam para vir assistir. E eu gostaria de fazer um convite a todos os profissionais de saúde que assistirem esse vídeo. Eu queria muito, 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 se vocês precisarem de assistência, eu farei um valor simbólico, um valor social, porque eu acho que é muito importante. Eu acho que é muito importante. Então, vocês que conhecem profissionais que estão precisando, é só pedir para eles entrarem em contato e eu vou fazer o possível para ajudá-los, para contribuir, porque eu acho que é isso que a gente está precisando agora. Mais do que tudo, é colaborar e contribuir para a nossa sociedade que está passando, todo mundo está passando por isso. Todo mundo. Muito obrigado. Gratidão a todos. Eu sei que vocês passaram um monte de mensagens, mas eu fiquei com medo de não dar tempo. Mas eu vou ler todas essas mensagens. Muito obrigado por estarem aqui, muito obrigado por prestigiarem. Como eu falei para vocês, essa live não é para ganhar seguidor, essa live não é para expor meu serviço, essa live é uma forma de eu tentar contribuir com algo, com alguém. Obrigado. Muito obrigado a todos. E continuem se protegendo, fiquem bem, fiquem saudáveis. Obrigado novamente e a gente se vê. Logo mais, vocês vão aí receber notificações de novas lives. O canal Levantando Insight continua firme e forte, agora mais do que nunca, porque a gente sabe quanto isso faz a diferença, quanto essa relação ser humano faz a diferença. Muito obrigado a todos por tudo, tá bom? Muito obrigado, Sarita. Você vai passar a viver sempre no meu coração. Bom, obrigado, gente. Muito obrigado.